Bate-papo. Estamos recebendo o Moisés aqui no estúdio, a Fernanda Ramires, orientadora pedagógica do SESI Lajeado, para falarmos de educação para jovens e adultos, o EJA, e também o programa de iniciação a artes. Fernanda, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. O que a gente pode contar para a nossa audiência sobre o EJA? Então, nós temos a EJA no SESI, que é destinada ao trabalhador da indústria e também à comunidade em geral. A EJA ela é gratuita para o trabalhador da indústria e seus dependentes, e para a comunidade em geral, então, tem investimento, que ele é no valor de R$ 510, podendo, neste momento, ser dividido em até 5 vezes no boleto para a comunidade em geral, para quem não se caracteriza, então, lá como trabalhador da indústria. E é importante a gente dizer que o trabalhador da indústria não é só indústria quando a gente pensa assim, em algumas empresas, né? Mas é também construção civil, metalúrgica, né? Então, as pequenas também entram nesta configuração. Legal. Importante, ele é aberto ao público em geral também, não somente quem tem o cadastro, quem é trabalhador. E daí tem que pagar um adendo, vai pagar um valor. Isso aí, ele é aberto ao público, toda a comunidade em geral. E aí, para quem não se configura, então, né, não se caracteriza como trabalhador da indústria ou dependente, tem um investimento, então, ali de R$ 510 no semestre, né? Então, pensando o semestre inteiro, e aí pode ser dividido, então, se faz a matrícula logo no primeiro mês do semestre, pode ser dividido em 6 vezes. Se é mais para frente, conforme o período de matrícula, vai diminuindo o número de vezes. Hoje, se a pessoa faz a matrícula, ela pode parcelar esse valor em 5 vezes para quem não é trabalhador da indústria ou dependente. Se não, é totalmente gratuito. E aí consegue já usar esse segundo semestre agora do ano? Sim, sim. A gente está com as matrículas abertas para o segundo semestre até o dia 24 agora do mês de agosto. Este EJA e este semestre se aplica para quais turmas, referente a quais turmas? Ensino fundamental, ensino médio? Então, a EJA do SESI, ela atende desde o ensino fundamental, séries iniciais, então 6º, 7º, 8º e 9º ano, e para o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Tem limite de idade? A partir de 18 anos e sem limite de idade. Tá. Quem decidir retornar aos estudos, em aquele momento pausou, né, os estudos por algum motivo ou alguma situação, hoje pode estar retornando, tendo a oportunidade, então, de estar voltando aos estudos. A gente tem alunos desde 18 até 68 anos. Mas aí pensando, Fernanda, aquele aluno que vai começar, então, a partir do 6º ano do fundamental, precisa concluir o fundamental, tem o médio, quanto tempo de estudo? A gente tem para cada ano escolar, então 6º ano, no ano letivo, dentro de uma escola normal, é 1 ano, da EJA é meio. Então, cada ano escolar, ele corresponde a meio ano, um semestre. Perfeito. Um semestre. Então, por exemplo, 3 anos tu faria em 18 meses, é isso? 3 anos... O segundo grau, que corresponde ao segundo grau, tu faria em 18 meses. Exatamente, né? exatamente. 1 ano e meio, o aluno conclui o ensino médio dele. Para o ouvinte que nos acompanha agora, a empresa que ele atua tem que ser... Como ele se certifica que a empresa pertence à possibilidade de fazer sem custos? Então, ele pode entrar em contato com o SESI, e aí a gente conversa com ele, explica bem certinho como que funciona a estrutura da EJA, porque a gente tem aulas 1 vez por semana presenciais e o resto do curso à distância. Então, o aluno vai poder gerenciar o tempo dele ali. E aí, então, ele passa para a gente o CNPJ, que tem vinculado na carteira de trabalho, e a gente consulta se configura como indústria ou não. Muitas vezes o trabalhador nem sabe que tem o benefício, porque entende que não é uma indústria, mas muitas vezes é sim indústria. Importante, né, Aline? Porque, por exemplo, para prestar vestibular, tu precisa ter essa formação de ensino médio. Às vezes, até para fazer um curso técnico, tu precisa ter o ensino médio. Então, é fundamental finalizar, né? Finalizar esse processo, esse percurso, né, de ensino que é tão importante. As pessoas acabam deixando para trás, muitas vezes, por uma questão ou outra, tem essa possibilidade agora de finalizar. Muitas pessoas não tiveram, né, essa possibilidade de ter acesso lá no período escolar, lá na idade escolar, né, e agora podem concluir. E, importante, algumas pessoas que nos acompanham agora certamente não concluíram o fundamental, né, então precisa também dar esse passo
antes do ensino médio concluir o fundamental. E aí o fundamental também, mais ou menos 1 ano e meio conclui o fundamental, quem começa no 6º ano, isso? Geralmente, as pessoas já ingressam a partir do 7º, do 8º ano. Porque o que acontece? Quem, às vezes, tem o ensino fundamental a cursar é aquela pessoa que pausou os estudos há mais tempo e não recorda qual foi a última escola que parou. Entendi. Então, não tem o histórico escolar. E existe, né, pautado na legislação, uma testagem classificatória. Então, que ela faz a análise dos conhecimentos gerais de vida desse aluno. Faz uma prova. Faz uma prova, e aí ela reposiciona ele dentro do ensino fundamental. Então, muitas vezes, ele já parte a partir do 8º, 7º ano. Que maravilha, porque se a gente pensa também em colocar esse aluno daqui a pouco que está fora da sua cidade a procurar o histórico escolar, né, estudou em uma escolinha que às vezes nem existe mais, lá no interior não sabe como recorrer, resolve dessa forma. Faz como quem nos acompanha, é só interagir com o SESI. Exatamente. A gente tem, então, o contato pelo WhatsApp e tem também no site do SESI. No momento que o aluno clica, ou o candidato clica no site do SESI, que tem interesse, a gente já recebe uma mensagem e a gente entra em contato com ele. Muito bem. E a gente precisa falar também aqui, Fernanda, a gente está conversando com a orientadora pedagógica do SESI Lajeado sobre o programa de iniciação às artes. Quem participa desse programa? Então, a Iniciação às Artes é um programa muito amado por nós, ele, assim como a EJA, mas ele atende os pequenininhos também, então desde os 6 anos até os 17, dos 6 aos 8 anos, então é a introdução à música, né? Então a gente tem o projeto, as aulas de musicalização com os nossos professores, que é para esses alunos menores. A partir de 8 anos, então, eles já podem estar escolhendo algum instrumento ao qual eles mais se identificaram lá no início na musicalização, para estar desenvolvendo aí a habilidade musical, então. E daí, são quantas vezes por semana, por exemplo? Então, um aluno que se matricula, por exemplo, no violão, ele vem 2 vezes na semana. A gente tem aulas de segunda a quinta, então ele pode escolher ou segunda e quarta, ou terça e quinta. As aulas têm duração de 1h30. Vale lembrar que para trabalhador de indústria ou dependente, então ali entra o dependente, que são os filhos, é totalmente gratuito. Então, a criança pode estar conosco lá no SESI em até 3 momentos num turno. Então, dá para encaixar para a criança ficar 2 manhãs ou 2 tardes inteiras no SESI. Olha só. Poxa. Adoramos. Tu já colocou o Bento na aulinha de música? Não, ainda não. É fantástico. Quando tá maior, assim, com 8 anos, é melhor ainda, né? Porque daí já entende mais, consegue se desenvolver diferente. Muito legal esse programa. Interage da mesma forma, pelos mesmos canais. Pelos mesmos canais, exatamente. Tá aí, Moisés. Isso Dado aí. o recado para nossa audiência. Legal. Faz contato com o SESI Lajeado pelas redes sociais, pelo telefone, para tirar todas as dúvidas sobre o EJA do SESI e também o programa de iniciação às artes. Fernanda, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação no Panorama. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.